entanto, o que a literatura mostra, né, é que a traqueostomia apresenta índices significativos de complicações, né, chegando de 6 a 8% de complicações transoperatórias e até 60% de complicações cardíacas. Porque se for pensado, vai ocorrer então a desinfiltração desse valor limite. Essa imagem que a gente vai ter na passagem do corpo avisado, né? Então, antes de desligar o tubo, a gente deve observar. Iniciamos o nosso ano científico com dois temas extremamente bem colocados. Nos colocamos à disposição para a discussão de possíveis agendas.